de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Quinta-feira. Notícias das 3 na Rádio Observador, com a edição do Miguel Videira. E, Miguel, o INEM abriu uma auditoria interna à chamada do utente do Seixal, que acabou por morrer depois das 3 horas de espera de socorro. Isso mesmo foi anunciado pelo Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica. Luís Mendes Cabral explica que houve uma tentativa de acionar em tempo útil os meios de socorro, mas os técnicos do INEM depararam-se com um problema recorrente. Ao fim de 15 minutos fizemos a nossa primeira tentativa de ativação de meios. Infelizmente, e como tem sido notícia em todos os órgãos de comunicação social do país, há uma limitação muito significativa de ambulâncias, principalmente na margem sul, por via da retenção dessas ambulâncias nas unidades de saúde. E assim, só cerca de 3 horas depois é que o veículo de emergência médica chegou ao local onde se encontrava o homem de 78 anos, já em paragem cardiorrespiratória. E os bombeiros do Seixal traçaram uma cronologia dos acontecimentos que ajudam a perceber com mais detalhe o que se passou. Partindo deste dado, a primeira chamada para o 112 foi feita às 11h20. A verdade, Ana Rosa, é que só bem mais tarde é que a Corporação de Bombeiros do Seixal foi contactada. 2 horas depois do pedido de socorro, foi ao 1h15 que os bombeiros foram contactados pelo CODU para prestar socorro ao utente, mas a corporação deixou o aviso, não tinha ambulâncias disponíveis. A situação que levou ao contacto para as urgências está classificada como de prioridade 3. O utente tem de ser atendido no espaço de 1 hora. Só que este detalhe não foi mencionado aos bombeiros. Antes da Corporação do Seixal, também a Cruz Vermelha foi contactada mais de 1 hora depois do pedido de ajuda ao INEM, mas também não tinha viaturas. O homem de 78 anos tinha dado uma queda, mostrava-se agitado, confuso, sonolento e prostrado. À 1h30 da tarde, nova chamada para o INEM, desta vez a questionar a demora de meios. Desde o primeiro contacto até ao socorro, passaram 3 horas. É que a ambulância foi enviada, já passava das 2 da tarde, a vítima já estava em paragem cardiorrespiratória. Diana Rosa, com a fita do tempo deste caso, que terminou com a morte de um homem de 78 anos e que vem suscitar algumas dúvidas face à explicação que aqui ouvimos do Presidente do INEM. Luís Mendes Cabral afirma que os meios foram acionados 15 minutos depois do pedido de socorro. A Corporação do Seixal, como aqui ouvimos, indica que só foi contactada cerca de 2 horas depois do pedido de auxílio. E a Liga de Bombeiros Portugueses vai reunir-se amanhã com o INEM para avaliar se o novo sistema de triagem de utentes é melhor ou não. O Presidente da Liga queixa-se que a falta ou a retenção de macas nos hospitais condiciona todo o socorro de emergência pré-hospitalar, porque ficam as ambulâncias e as equipas retidas. António Nunes diz que já falou com todas as entidades envolvidas e que há 2 problemas que é preciso resolver para que não haja atrasos para lá do aceitável no socorro. Nós já falámos com a Direção Executiva, já falámos com o Ministério da Saúde, já falámos com o INEM. Nós temos que resolver rapidamente o problema das altas hospitalares e da transferência dos doentes da unidade de urgência para as enfermarias ou para outros hospitais. Enquanto não se resolver esta situação, nos momentos de pico, nós vamos ter sempre períodos maiores de prestação de serviço no transporte de um doente ao sinistrado, que condiciona todo o sistema de emergência pré-hospitalar. E, portanto, casos como estes podem voltar a acontecer. O Presidente da Liga dos Bombeiros, com este alerta, casos como este podem voltar a acontecer, e diz mais. Neste caso, em concreto, o utente que morreu no Seixal diz que o INEM tinha alternativas. Poder-se-ia ter encontrado outras soluções. Aliás, é frequentíssimo ambulâncias das corporações de bombeiros da zona de Lisboa fazerem serviços na área de Setúbal.
O INEM é que tem que explicar a tomada das suas posições. O presidente da Liga de Bombeiros, em declarações há instantes à RTP, num só dia ficaram 73 ambulâncias retidas nas urgências hospitalares por falta de macas, atrasando dessa forma a resposta a várias chamadas do INEM. E a maioria dos partidos com assento parlamentar exige explicações, mas há quem vá mais longe. É o caso do Bloco de Esquerda. O deputado único Fabián Figueiredo pede a demissão de Ana Paula Martins. Nós queremos saber se foi o sistema de triagem que falhou, se o problema foi da falta de ambulância. Mas uma coisa é certa, temos uma morte a lamentar e há uma responsabilidade política a aferir. Que, segundo a Fabián Figueiredo, deve ser assumida por Ana Paula Martins. A saída da ministra é também admitida pela deputada do Chega, Marta Silva. Devemos exigir de imediato uma solução e pode, sim, efetivamente passar pela demissão desta ministra, porque já percebemos que há muita retórica, há muitos planos, há muitos grupos de trabalho, mas efetivamente ações concretas que sejam operacionais não estão a ocorrer. Paulo Santos, do PCP, não vai tão longe. Quer, para já, ouvir a ministra no Parlamento. Problemas que estão há muito identificados, que são conhecidos, e a verdade é que não tiveram uma efetiva resposta por parte do Governo e são responsabilidades claras, naturalmente, por parte do Governo. E é nesse sentido que o PCP vai requerer a audição da Ministra da Saúde na Comissão de Saúde, exatamente para exigir respostas a estes problemas. Já o PS pretende explicações do Presidente do INEM, Mariana Vieira da Silva, vice-presidente da bancada parlamentar socialista, diz que não adianta procurar explicações junto à ministra, tendo em conta o histórico de pedidos de esclarecimento que ficaram sem resposta. E, Miguel, este tema tem dominado o quarto dia de campanha para as presidenciais. Com Henrique Oveia Melo, por exemplo, a dizer que é preciso apurar responsabilidades. Nós não podemos continuamente falhar e acharmos que está tudo bem. Quem é que são responsáveis? Porquê é que falhou? Ninguém sabe. Já sabe porque é que falharam os aviões que estavam no chão quando precisámos deles dos últimos incêndios. Já Luís Marques Mendes considera que o Presidente da República deve ter uma palavra a dizer. Eu quero ser um Presidente da República ativo, com ação, com iniciativa. E sendo Presidente da República, evidentemente que vou ter ação e iniciativa e, obviamente, que particularmente junto do Governo. E em algumas áreas essenciais a saúde é uma delas. António Filipe também comentou o caso para dizer que há um problema de financiamento. Catarina Martins apontou o dedo ao Governo. O que este Governo está a fazer é corta primeiro e pensa depois. As alterações no INEM são mais um exemplo disso. Primeiro corta e depois vê os resultados. Ora, isto não se pode fazer em nenhuma área, mas se há área em que é mesmo criminoso fazê-lo, é na saúde. Este Governo não tem a mínima estratégia. E o Presidente da República não tem ajudado. Porque, sendo certo que o Presidente não legisla nem governa, não pode deixar um Governo à rédea solta a cortar primeiro e a pensar depois na saúde. Algumas das reações dos candidatos à Presidência da República sobre o caso da morte de um homem de 78 anos. Uma morte em que o INEM não conseguiu dar uma resposta em tempo útil. Eduardo Cordeiro juntou-se hoje à campanha de António José Seguro. O antigo ministro de António Costa avisa os socialistas de que é um desperdício votar no Almirante Gouveia Melo. Insiste assim no apelo ao voto útil, já bem ensaiado por António José Seguro. Esta tarde no Palácio Baldaia, em Lisboa, no final de uma ação dedicada ao ambiente e às alterações climáticas, o antigo ministro do Ambiente admitiu que alguns camaradas de partido possam ter encontrado em Gouveia Melo a melhor opção, mas agora pede que reconsiderem. Não me compete a mim dizer que é um erro, posso dizer que é um desperdício. E, portanto, não me parece que Gouveia Melo preencha esse espaço e parece-me que, eventualmente, até pode acontecer que não passe à segunda volta. Portanto, eu vejo isso como, da mesma maneira que eu acho que um voto político em Catarina Martins, Jorge Pinto ou António Filipe, neste contexto, acaba por contribuir para uma maior probabilidade de haver um Presidente da República no espaço político da direita, quando nos últimos 20 anos tivemos Presidentes da República com essa visão. Críticas à candidatura de Gouveia Melo e ainda às candidaturas à esquerda de Seguro. A questionar sobre a possível desistência do candidato apoiado pelo LIVRE, Jorge Pinto, Eduardo Cordeiro defende que essa desistência não deve ser encarada como um sinal de fraqueza. Não me cabe a mim fazer
fazer especulações sobre isso. A única coisa que me parece evidente, e mais uma vez o encontro que nós hoje tivemos a falar sobre ambiente, alterações climáticas e a temática da sustentabilidade, é a demonstração, e essa é que importa ter, que António José Seguro é um candidato que pode compreender as preocupações de outros candidatos e que a sua desistência não é um ato de fraqueza, mas pelo contrário, é uma concentração de esforços em perspectivas que podem ser de alguma maneira cumulativas ou pelo menos abrangentes. Eu acho que é essa a expectativa que eu tenho. Sendo que Jorge Pinto, e depois de ontem, durante o debate com todos os 11 candidatos à presidência da República, ter admitido desistir a favor de António José Seguro, veio dizer hoje, na primeira iniciativa de campanha desta manhã de quarta-feira, que não vai até ao fim com a candidatura a Belém. 9 minutos para lá das 3 da tarde. Miguel Videira, vamos atualizar também as notícias de âmbito local. Um jovem de 16 anos foi baleado esta madrugada em Oeiras. O incidente ocorreu quando um dos ocupantes de uma viatura que circulava em Talaíde, no concelho de Oeiras, começou a disparar. O jovem foi atingido na perna esquerda, recebeu tratamento hospitalar, não corre perigo de vida. O caso foi comunicado às autoridades. A Polícia Judiciária está a liderar a investigação. A Unidade Local de Saúde de entre Douro e Voga recebeu 121 médicos internos. Dos profissionais, 70 ingressam na formação geral, 26 na formação especializada hospitalar e 24 para a formação especializada em medicina geral e familiar. Estes médicos ficam colocados nas diversas unidades de saúde familiar e iniciam a formação especializada em saúde pública na Unidade Local de Saúde entre Douro e Voga. Uma creche em Pombal ainda não abriu e já não tem vagas. Já foi assinado o protocolo que formaliza a concessão da creche da Assenha da Paz, a Associação de Pais e Educadores para a Infância de Pombal, mas ainda falta equipar as salas com materiais didáticos e definir o regulamento interno com a Junta de Freguesia de Almagreira antes de ser anunciada a data para a abertura da creche. Nesta altura, já mais de 50 inscrições para uma capacidade de 42 crianças. Uma degradação estrutural no aqueduto dos Pegões exige uma vistoria técnica rigorosa. A visita técnica realizada ontem revelou a existência de deficiências estruturais. O Instituto Público do Património Cultural confirma a necessidade de fazer uma avaliação especializada a este monumento nacional situado em Tomar. O auditório da Costa da Caparica exibe o ciclo de cinema dedicado a Jim Jarmusch. Começa amanhã com Dead Man, a exibição de 4 filmes do realizador americano, exibição que vai acontecer às quintas-feiras deste mês pelas 8h30 da noite. Os bilhetes custam €1 para sócios da Associação Gandaia, €2 para o demais público. No Porto, inicia-se hoje um ciclo de café-teatro no Teatro Nacional de São João. Vai durar até ao início de julho. A companhia Palmilha Dentada arranca este ciclo com o espetáculo Já Não Há Primaveras, Sou o Prato do Dia, que vai estar em cena todas as quartas e sábados até ao final do mês. Esta residência artística conta com 6 criações originais da companhia, uma diferente para cada mês.